Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da OAB. Parece que essa polêmica toda com Elon Musk, o Twitter e o STF fez aumentar a pressão também de outros lados, né? A OAB, que já anda insatisfeita com o comportamento do STF, com toda a justiça. A gente tem visto isso, que o STF está se portando de forma absurda nesses julgamentos, né? E muitos advogados são afetados por isso, porque todo cara que é condenado lá no STF tem um advogado filiado à OAB e coisa e tal, e esses advogados têm sido seguidamente desrespeitados pelo Alexandre de Moraes, justamente porque não aceitam nada, né? O Alexandre de Moraes não quer saber, esse julgamento, por exemplo, dos caras do dia 8 de janeiro, é um julgamento show, é um negócio para inglês ver, só para mostrar a punição, para mostrar a gravidade da coisa, né? Enfim, a OAB resolveu reagir aqui e isso pode ajudar a gente, tá? Porque é o que eu falo para vocês, a OAB é extremamente de esquerda. Se até a OAB decidiu aqui no Brasil fazer alguma coisa quanto a isso, não tem como argumentar que isso aí é problema da direita. Essa notícia foi sugerida por Grosso entrando na velocidade 5 do CREL, Peter Punk e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a posição da OAB é uma posição que eu discordo, tá? A OAB tem a seguinte posição, que os excessos do Alexandre de Moraes, os absurdos que ele fez foram válidos na época da eleição, porque senão corria o risco da ditadura no Brasil, né? Isso já é um absurdo. Não, nunca correu o risco da ditadura no Brasil, não teve nenhum risco disso naquela época. Vocês que estão usando isso para implantar uma ditadura no Brasil, né? Mas a visão deles da OAB é essa, né? Naquela época fazia sentido, naquele momento que o Bolsonaro estava aí. É engraçado, eles falam como se Bolsonaro ganhar a eleição fosse a mesma coisa que um golpe no Brasil, né? Uma coisa que não tem lógica, mas enfim. A posição da OAB é essa. Até ali foi ok. Só que agora que a gente já está na normalidade democrática de novo, que o Bolsonaro já não é mais nada, que o Lula tomou posse, é o presidente atual, ou seja, que não tem nenhum risco de golpe militar neste momento. Nunca teve risco de golpe militar, tá? Mas agora eles dizem que não tem, porque agora já tiraram o Bolsonaro, que era o grande objetivo dessa história do medo do golpe militar. Então agora não se justificam mais essas arbitrariedades que o STF tem feito, né? É o que eu falo para vocês, está sem dúvida alguma havendo uma pressão muito grande para um pacotão de anistia. Não estou dizendo que vai acontecer não, tá? Não sei, essas negociações lá, o pessoal está negociando lá. Mas que está havendo uma pressão muito grande para isso daí, tá. O pessoal está vendo que está dando errado esse negócio, né? Só que o grande problema que o pessoal não percebe é isso. Quando você inicia esse processo de ditadura, mesmo que seja, num primeiro momento, para corrigir um problema, né? Por exemplo, a ditadura dos militares em 64, que o objetivo era impedir o golpe comunista. Que não haveria golpe comunista, muito pouco provável que tivesse golpe comunista. Não estou dizendo que não tinham pessoas no Brasil que queriam golpe comunista. Lógico que tinha gente no Brasil que queria golpe comunista, né? Evidentemente que tinha. Só que teriam capacidade de dar esse golpe comunista? Não, não teriam, né? Então não adianta, não ia ter golpe comunista. Mas os militares usaram essa suspeita do golpe comunista, esse medo do golpe comunista, para dar o golpe militar. Ficaram 20 anos. Foi de 1964 até 1985, 20 anos no poder, e depois para voltar à normalidade, né? E aí o que acontece? Quando os militares entraram, eles entraram numa de salvar a democracia, igualzinho Alexandre de Moraes. Não, vamos salvar a democracia, ia ter eleição no ano seguinte, 65 ia ter eleição, né? Só que aí, é o que eu falo, no momento que você toma uma atitude drástica dessa, você começa a ter que proteger as pessoas que participaram daquilo ali. Se tivesse eleição em 65, ia ganhar a esquerda, ia voltar os esquerdistas de novo. Provavelmente ia ganhar o Juscelino Kubitschek, né? Então, ou seja, ia voltar à esquerda, aí o pessoal, não, que não sei o que lá, aí temos que fazer, temos que colocar, temos que alterar mais e mais e mais e mais. E é a mesma situação agora. O Alexandre de Moraes disse que ia fazer essa intervenção, não, vamos quebrar as leis aqui, vamos ignorar a Constituição só um pouquinho para garantir que tiramos o Bolsonaro, né? Aí agora que tiramos o Bolsonaro, beleza, acabou, não precisa fazer mais nada. Só que qual que é o problema deles? É o mesmo problema que tinha em 64. Agora eles sabem que se tiver eleição em 2026, o Bolsonaro ganha, o Bolsonaro volta. E aí, como é que esse pessoal vai fazer? Porque eles sacanearam o Bolsonaro, eles sabem disso, fizeram de propósito. Se o Bolsonaro ganhar uma posição de poder, vai sacanear eles, então não pode deixar o Bolsonaro voltar. Aí tem que fazer inelegibilidade do Bolsonaro, tem que prender Bolsonaro, tem que fazer o escarcéu para não ter a possibilidade do Bolsonaro voltar. Só que esse é o problema, né? A verdade é que
Não tem motivo para isso. E a OAB está percebendo essa roubada, né? Daqui a algum tempo, todo mundo vai perceber essa roubada. A imprensa também, que está agora ainda elogiando Alexandre de Moraes, tentando salvar o governo Lula, quando começar a cair os deles, né? Quando começar a censura a chegar neles, e vai chegar, você sabe que vai chegar, aí eles mudam de ideia, vai ser igualzinho 64. 64 também, a imprensa estava toda do lado dos militares. Não, é isso aí mesmo, ninguém quer comunismo não, a imprensa do lado dos militares, coisa e tal. Aí que depois que eles começaram a perceber que, opa, peraí, tá dando errado esse negócio, né? Enfim, então o pessoal, o presidente da OAB deu uma palestra lá em Brasília e falou justamente que o Supremo tem que deixar o Brasil seguir adiante, ou seja, para com esse negócio, essas interferências, essas coisas malucas, vamos seguir a normalidade democrática agora. Mas o que eles estão esquecendo aqui é que não tem como. Na visão do pessoal do Supremo não tem como, porque se eles deixarem a normalidade democrática no Brasil, o Bolsonaro ganha a eleição, meu amigo. E aí vai sacanear eles, é lógico, com muita justiça, porque foi sacaneado por eles. Enfim, e esse é o dilema do pessoal, né? O Alexandre de Moraes, ele negou aquele pedido do X para que as medidas judiciais não recaiam sobre o X, desculpa, que as medidas judiciais recaiam sobre o X internacional e não a justiça aqui no Brasil, e chamou isso de litigância de má-fé. Lembra que eu falei sobre isso? Que é um absurdo, porque é um dos escritórios de advocacia maiores aqui do Brasil, mais bem conceituados, e foi acusado de litigância de má-fé. Por que isso é uma acusação? Ele não falou que era litigância de má-fé, ele falou que beira a litigância de má-fé. Só que litigância de má-fé é um negócio sério em termos de advogado, tá? O advogado pode pagar multa, pode até perder a carteirinha da OAB. Uma empresa pode, em tese, depois de um processo na OAB, perder a licença de advogar se estiver fazendo litígio de má-fé, né? E o que é litígio de má-fé? Tá aqui, ó. Código de Processo Civil fala aqui que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Considera-se litigância de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou fato incontroverso, ou seja, quando você argumenta coisas que não têm lógica, né, alterar a veracidade dos fatos, usar o processo legal para conseguir objetivo ilegal, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado. Incidente é uma petição, né? Fazer uma petição no processo de forma infundada, que não tenha lógica nenhuma, né? Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, ou seja, fazer recurso só para atrasar o processo. Esse tipo de coisa se faz o tempo todo, por exemplo, recurso protelatório se faz o tempo todo, né? Mas em tese, se ficar provado que você fez isso só para atrasar, você sabia que ia perder, fez isso só para atrasar, você pode ser condenado por isso daqui, né? E a condenação tipicamente é de multa, você recebe multa, mas pode dar também, porque aqui no processo disciplinar do Código da OAB, fala que o Conselho de Ética e Disciplina da Seccional pode punir a pessoa por litigância de má-fé e, inclusive, em último caso, até perder a licença para advogar. Então, imagina como foi uma acusação séria contra esse advogado, contra esse escritório, a coisa do Alexandre de Moraes chamar de litigância de má-fé isso daqui, né? Sendo que o pedido que foi feito foi um pedido perfeitamente razoável, né? O que o Elon Musk falou? Que as decisões são tomadas no Twitter internacional. Então por que o Twitter aqui no Brasil que vai ser responsabilizado por decisões que foram tomadas lá fora, né? Só que aquele negócio, a gente sabe, o Alexandre de Moraes quer botar a gente na cadeia aqui no Brasil. Ele sabe que não consegue botar na cadeia o Elon Musk ou pessoas que estejam nos Estados Unidos, né? Enfim, juntou isso com a briga que vários advogados já estão travando com o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque esses inquéritos, o Alexandre de Moraes não deixa você ver o inquérito, você vai defender a pessoa, não tem como acesso ao inquérito, não tem acesso à informação. É tudo uma coisa tão absurda que realmente pune o advogado, né? Então, finalmente, parece que a OAB está entregando, está resolvendo falar sobre isso. Olha só o discurso aqui que falou o Beto Simonetti, que é o presidente nacional da OAB, lá em Brasília, né? Na próxima semana, apresentaremos, governador, uma PEC no Congresso Nacional para que acabe de uma vez por todas essa discussão de que o que vale mais é o regimento do tribunal ou é o Estatuto da Democracia, que é regido por uma lei federal. E é onde está regido todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada, da defesa, da
Vocês ouviram o cara gritar, fora Xandão? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. O cara mandou o recado, né? O que eles estão falando aqui? É justamente da questão de que o STF, ele não quer ter sustentação oral. Em todo tribunal, quando você vai defender o seu cliente, você tem direito a fazer sustentação oral para convencer os juízes do seu ponto, né? Você tem que explicar o ponto ali, tem que convencer eles, né? Isso é um direito, mesmo que o juiz vai votar contra isso, mas ele tem que te ouvir. Ele tem que ouvir o que você tem a falar. E o Alexandre de Moraes, como ele está julgando 50 milhões de casos, ele trouxe quase tudo da justiça do Brasil para ele julgar, ele não tem tempo para isso. Se ele for julgar tudo, se ele for ouvir os advogados de todo mundo, ele não faz mais nada na vida. Então, ele não quer essa sustentação oral. Só que isso incomoda os advogados, é o trabalho do advogado. Ele tem que fazer o trabalho dele ali, né? E aí, essa aqui é a briga que eles estão falando, que o Alexandre de Moraes diz que no regimento do STF não permite essa sustentação oral, mas os advogados falam que na lei permite, e a lei vale mais do que o regimento do STF, né? Enfim, essa é a briga que eles têm aqui. E eles estão propondo agora uma PEC para justamente deixar isso claro, colocar na Constituição o direito do advogado de fazer sustentação oral, inclusive no STF. E não sei não, isso pode passar, tá? Porque é o que eu falo para vocês, a OAB, você pode criticar a OAB, eu critico a OAB pra caramba, eu como advogado, não é na hora de pagar essa porcaria, mas a verdade é a seguinte, ela tem uma força muito grande, né? Metade dos parlamentares no Brasil é advogado. Então tem uma força muito grande lá, não duvido nada passar isso daqui. Não bastasse o STF estar comprando briga com Elon Musk, está comprando briga agora com a OAB também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.